E aí pessoas, eu sou a Lena e eu estou de volta com mais um vídeo. E hoje é mais um book haul aqui no canal, mostrar o que tem novo na minha estante, né? Meu nariz está começando a entupir e aí provavelmente vocês vão perceber que ele tá entupido e é a vida, tá? Eu tô com muita alergia nos últimos dias. Provavelmente é a poeira aqui. É porque aqui, principalmente quando é dia de faxina, ou quando mexe muita coisa assim, aí eu fico com alergia muito forte. E aí quando já começa a acumular um pouquinho mais de poeira pra fazer a faxina, eu fico com alergia. Então assim... Inclusive, deixa eu tomar um antialérgico antes de continuar, porque provavelmente vai ajudar. Eu meio que tentei separar em uma ordem pra falar com vocês. Talvez não faça completo sentido. Alguns eu separei, por exemplo, os livros da Penguin Companhia, que são clássicos, nacional e internacional. Estão todos juntos. Aí tem uns livros aqui que não necessariamente são do mesmo gênero, mas enfim, eu acho que vocês vão entender o que eu tentei fazer. Vamos lá para os primeiros que eu tenho aqui. Os dois primeiros que eu tenho aqui foram dois presentes do meu companheiro, meu amado, meu queridíssimo, meu boy magia. Ele comprou esses dois livros aqui, da Best Bolso. Eu confesso que eu não tinha uma experiência muito boa com a Best Bolso, porque eu tinha o Curtiço na edição da Best Bolso, se eu não me engano, e eu detestei ler nessa edição. Eu adorei o livro, mas eu detestei ler na edição da Best Bolso, porque na época estava, além de branca, a página era muito, muito, muito fina. Era do tipo assim, que ficava difícil de ler a página, porque você já estava vendo o que tinha nas outras páginas seguintes. Mas, nesse sentido, essa daqui, por exemplo, parece ter a folha mais fina dessas duas edições que ele me deu. Ela ainda é branca e ainda dá pra ver levemente o que tem na página seguinte, sabe? Mas, por incrível que pareça, tava pior na edição que eu tinha do Curtiço. Eu não sei o que foi aquilo. Agora, essa daqui, a página ainda é branca, mas a folha você, só de folhear assim, você já sente que ela é mais grossa. Então fica muito, muito melhor pra leitura. Lógico, né, eu acho que todo leitor prefere página amarelada, mas pelo menos nessa página branca ainda ela tá mais grossinha a folha, então fica mais tranquilo, não fica muito transparente. Então eu fiquei bem impressionada, porque essa edição aqui desse livro aqui foi uma melhora muito grande comparada ao Curtiço. Esse aqui também é uma melhora, mas esse aqui foi mais visível, mais rapidamente, assim. De qualquer forma, lógico, eu amei o presente. Qualquer coisa que André me dá, eu amo. Ele pode chegar e trazer uma pedrinha que ele achou no meio da rua e eu vou ficar, ai meu Deus do céu, ele trouxe uma pedrinha pra mim. Ai, gente, é porque eu adoro receber presente aleatoriamente, assim, quando a pessoa diz, eu vi isso daqui, lembrei de você. Melhor tipo de presente. Enfim, eu adorei o presente, fiquei muito feliz, inclusive porque eu não estava esperando. Eu realmente não esperava que ele fosse trazer presente pra mim. Mas é isso, ele deu pra mim os melhores contos de Fernando Sabino. Nunca li nada dele, então esse vai ser o meu primeiro contato, provavelmente. Eu confesso que eu não faço ideia do que esperar. Eu não faço ideia se eu vou gostar, se eu não vou gostar. Porém, contudo, todavia, fiquei bastante interessada em ler. E ele também me deu Perdas e Danos, de Josephine Hart, que é o filme que deu origem ao livro. O livro que deu origem ao filme. Aqui nessa narrativa e na história do filme, né? O cara é casado, tem uma família e tal. E aí o filho mais velho dele fica noivo de uma mulher. Só que ele e essa mulher começam a sentir atração pelo outro e criam um relacionamento nada saudável. E logicamente eles são dois idiotas, né? Por estarem traindo nos seus respectivos, assim, relacionamentos, né? E aí é isso, aí é uma história de obsessão, né? Eu assisti ao filme, mas eu confesso que eu não lembro muita coisa do filme, nem exatamente o que eu achei do filme, mas eu acho que pra reassistir o filme eu vou esperar pra ler primeiro o livro e é isso. Eu tenho duas HQs aqui que na verdade eu já li e já falei delas no vídeo de leituras de 2022 que eu postei agora em 2023. Eu tenho aqui Vincent, de Barbara Stock, eu acho que é assim que se escreve, né?
se eu não me engano ela é holandesa. Ela é holandesa. Aqui com os traços fofíssimos dela. Olha isso. E as cores que ela usa é muito fofo, o traço, as cores, é uma delicinha de ler e olhar esses quadrinhos, meu Deus do céu. Mas aqui ela vai contar uma parte da história de Van Gogh. Eu não sei exatamente o quão ao pé da letra o quão realmente é altamente biográfico. Eu não sei se tem uma ficcionalização relativa aqui, mas eu acho que deve ter. Mas, de qualquer forma, ela vai acompanhar aqui um período da vida de Van Gogh em que ele se muda para o interior para ver se consegue inspiração, também para ele dar uma descansada por causa da saúde dele, né, principalmente a saúde mental. Basicamente é isso. O outro que eu tenho aqui é Mordida, de Sarah Anderson, tradução de Sofia Soter. E é muito lindinho também, é bem simples o desenho, mas é muito fofinho. Você vai acompanhar aqui uma vampira e um lobisomem se conhecendo, dois seres sobrenaturais que geralmente não são vistos como seres que encontram amor e tal. E é muito fofinho eles se encontrando e se amando e criando uma relação de casal bem século XXI, sabe? Foi muito legalzinho, não dei 5 estrelas só porque não me pegou tanto assim, mas dei 4 porque foi muito legal a leitura. Essa edição aqui é da editora seguinte. Tem esses 3 aqui que não são ficção, mas eu também não enquadro exatamente no não ficção. Eu não vou nem colocar aqui na minha parte de não ficção, porque o que eu separo de não ficção aqui são, na verdade, livros mais técnicos, mas não necessariamente técnicos, mas falando sobre um assunto específico. Por exemplo, tem um aqui avaliando a história, outro sobre literatura, avaliando literatura e tal. E por aí vai. Esses livros não são isso. Esses livros são acompanhando a vida de pessoas reais. São pessoas reais contando as suas histórias. Então não é um livro para discorrer sobre um tema, um livro técnico. É uma narrativa, de alguma forma, né? Então por isso que eu não encaixo ali com não ficção, mesmo que não seja ficção. Mas enfim, o primeiro aqui é O Parque das Irmãs Magníficas, de Camila Sousa Vilhada, né? Se eu não me engano. Ela é argentina, né? É, argentina. E, se eu não me engano, por tudo que eu li aqui, a gente vai acompanhar um período da vida dela em que ela vai pra universidade. Se eu não me engano, muda de cidade também. E aqui, quando ela chega lá, né, pra universidade, uma cidade nova, ela fica sabendo do Parque das Irmãs Magníficas, que é um parque, pelo que eu entendi aqui, que várias travestis frequentavam, né? E aí, se eu não me engano, ela começa a ter interesse de conhecer o parque e as mulheres lá e tal. E aí, eu imagino que isso deva ter sido bem na juventude dela, né? No processo dela de descoberta como travesti e tal. E aí me pareceu bem interessante, porque a capa me dá uma ideia assim de esperança, de liberdade, de florescimento, mas ao mesmo tempo eu imagino que deve ter momentos bem difíceis aqui, né, nessas memórias. Então é isso, eu tô bem curiosa pra ler esse livro. Faz muito tempo que eu queria esse livro, então eu estou muito feliz que finalmente ele chegou na minha estante. E eu espero gostar, principalmente porque ela tem outros livros que eu quero ler, né? É isso, esse é o livro de Camila Sousa Vilhada. Esse livro aqui é dessa editora que eu nunca sei como falar o nome. É Tuquets, eu acho, editores. Tradução de Joca Reiners. Teron tem 2 R's, mas eu fiquei em dúvida, porque o final é com um N, então eu fiquei em dúvida de como fala. Aí eu tenho aqui, lógico, eu corri pra comprar esse livro, porque eu não consegui comprar Fantomaglia. Fantomaglia, enfim, tá aqui o nome na tela. Eu corri logo pra pegar esse livro aqui, pra eu não perder, porque vai que param de imprimir esse livro, né, do nada. Eu peguei As Margens e o Ditado, de Helena Ferrante, sobre os prazeres de ler e escrever. E, Helena, por que você quis comprar esse livro? Porque é Helena Ferrante. Essa edição é da Intrínseca.
tradução de Marcelo Lino. Ai, adoro o livro diagramado, assim, com bem muita margem para eu poder anotar bem muito e com uma letra bem gostosa de olhar e de ler. Com uma folha deliciosa de passar, bem amarelinha. Ai, que delícia. É isso, felicíssima. E o último que eu tenho aqui se encaixando nesse tema é o famigerado, o famoso, o adorado, Eu não vi ninguém odiando esse livro, mas enfim, aqui eu tenho Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, de Janet McCurdy. Eu adoro essa capa aqui, porque tem uma vibe meio retrô, que é uma estética bem interessante mesmo, mas ao mesmo tempo, eu não sei, eu acho que talvez se encaixe com o livro, porque talvez seja essa coisa, a mãe dela morreu, então ela tá deixando pra trás tudo isso, sabe? E sofrimento que a mãe dela fez ela passar. A editora desse livro é Universos, tradução de Soraya Borges de Freitas. E olha, aqui do lado a lombada é magnífica, também super retrô, né? Eu adorei essa arte todinha. Pra quem não conhece esse livro e não sabe exatamente o que aconteceu entre Janet e a mãe dela, basicamente a mãe dela era super abusiva com ela e ela teve que trabalhar muito tempo na indústria de Hollywood, né, pra poder sustentar a família dela, né? Então, assim, ela não gostava de atuar, mas continuou atuando pra poder sustentar a família dela. Então, ela sempre se sentia presa nessa obrigação, né, de sustentar a família e, entre outras coisas, a mãe dela também era bem abusiva. Eu sei que não vai ser uma leitura fácil, com certeza, mas eu realmente queria muito ler, porque todo mundo tá falando muito e muito bem do livro. E também é importante a gente ler sobre esses assuntos quando a gente pode, sabe? Ok, próximo, vamos lá. Aqui eu tenho dois que, ao meu ver, se encaixam mais em literatura contemporânea de forma geral, porque eu não sei exatamente qual gênero eu daria a eles. O primeiro é um que eu já queria há muito tempo, eu estava esperando o preço abaixar para comprar, que é Luxúria, de Raven Lilani. Eu acho que é Lilani. Edição da Companhia das Letras. Tradução de Ana Guadalupe. Eu amo essa capa, eu acho essa capa sensacional, muito linda. E aí aqui a gente tem a protagonista Ed, e aí, pelo que eu entendi, a vida profissional dela não está maravilhosa, né? A vida amorosa anda muito ocupada. E aí, pela internet, ela conhece um cara chamado Eric, que é casado e tal, enfim. Mas é exatamente isso o que eu lembrava. Ele tem um casamento aberto, com regras não muito bem definidas, o que é um perigo pra dar merda, né? Porque, poxa vida, se você tá num relacionamento aberto, vamos discutir as regras aqui que temos para não gerar um conflito avassalador, né? Mas enfim, cada um faz o que quer. Rapidamente, só deixando claro, eu sou bem monogâmica, assim, pessoalmente. Porém, contudo, todavia, eu entendo que não é, tá? Eu não estou julgando isso. Eu estou julgando o fato de não se ter regras específicas para um relacionamento que em si precisa de, né, limites específicos e tal, pra ninguém sair machucado da coisa. Assim como o relacionamento monogâmico também. Você precisa conhecer seu parceiro, entender os limites do seu parceiro e tal. É uma troca, né? Então, enfim. Mas, enfim, ela conhece esse cara, ele tem um relacionamento aberto com as regras meio indefinidas, e ela começa a se relacionar com ele. Eu não lembro se ela acaba se relacionando com a esposa do cara também ou não, mas pelo que eu entendi, esse livro vai ser um estudo, assim, da sexualidade, né, dos relacionamentos, como vários relacionamentos são diferentes e funcionam de formas diferentes. E eu realmente não sei se a questão racial vai ser muito trabalhada nesse livro, eu realmente não sei. Mas eu sei disso, da parte do relacionamento, assim, que é uma coisa que realmente vai ser bem tratada no livro. Então é isso, Luxúria. E o outro contemporâneo que eu tenho aqui é um nacional, que é Amora, de Natália Borges Polesso. Deixa eu até tirar esse negocinho que tem aqui pra vocês verem a capa melhor. Essa edição saiu e eu fiquei, agora é a hora, porque eu nunca tinha comprado a edição em capa dura de Amora, porque às vezes tava meio caro e tal, não sei o quê. E eu também até não gostava muito da capa, mas lógico que
se tivesse um preço bom e tal, eu iria comprar tranquilamente. Na verdade, quando essa edição nova saiu, que começou a aparecer na minha frente, aí eu lembrei, meu Deus do céu, eu ainda não tenho Amora na minha estante. Eu preciso de Amora na minha estante pra eu ler um dia esse livro, porque eu quero muito ler esse livro. E aí essa capa tá magnífica, magnífica. Na verdade, a dublinense arrasa, né, nas artes. E aí eu comprei. Na verdade, não tava muito barato, não vou mentir. Talvez estivesse quase o mesmo valor da edição capa dura, mas como eu gostei mais dessa edição aqui, eu comprei logo pra ter logo esse livro, e é isso. Enfim, um livro nacional, escritora nacional, né? Publicado pela Dublinense, maravilha. E esse livro aqui é uma coletânea de contos. Se eu não me engano, todos são sáficos. Eu não preciso de mais muito, não. Porque pelo que eu vi as pessoas falando, eu acho que eu vou gostar muito desse livro. É isso. E agora eu tenho 2 aqui que são mais na vibe suspense, thriller, romance policial. O primeiro é As Musas, de Alex Michaelides. E a tradução é de Marta Chiarelli. Eu tenho quase 100% de certeza que eu não vou gostar desse livro, mas eu queria dar uma chance porque eu gostei bastante da Paciente Silenciosa. Esse seria o segundo livro que eu ia ler dele. Tipo, vamos ver o que é que eu vou achar, apesar de todo mundo estar detonando esse livro. Deixa eu ter certeza, eu preciso ler. A curiosidade foi maior e eu comprei pra ler. Nesse livro daqui, a amiga da sobrinha da protagonista é encontrada morta. E aí essa mulher, pelo visto, ela meio que decide dar uma de detetive e ela tem certeza que ela sabe quem matou a amiga da sobrinha dela. E aí ela começa a fazer uma investigação, pelo que eu entendi, pra provar que ela tá certa. Não é nem pra achar o culpado. Pelo que eu entendi, é pra provar que ela tá certa. E aí tem algumas reclamações que as pessoas fizeram que eu fiquei... Putz, se é assim, deve ser bem chato o livro, mas vamos ver. Eu vou dar uma chance, eu vou de braços abertos, vamos ver se dá certo. E o outro que eu tenho aqui, eu imagino que talvez não tenha muito assim thriller, um suspense muito inteiro. Eu acho que é mais um livro de investigação, assim, uma coisa mais policial. Mas enfim, o livro é O Clube do Crime das Quintas-Feiras, de Richard Osman. Aqui num clube, num asilo, né? Numa casa de idosos. Vários idosos, assim, tipo, idosos mesmo, se juntam de vez em quando pra tentar resolver assassinatos ou crimes, eu acho, não sei, mas eu acho que é assassinatos, se eu não me engano. E assim, me pareceu muito, muito interessante. Eu fiquei muito, muito curiosa pra ler. Ok, agora eu vi. Eu já ia dizer que eu não sabia exatamente o que se passava, só essa premissa rápida. Mas agora eu vi que, na verdade, um empreiteiro local com projetos bastante questionáveis na cidade aparece morto. E aí o grupo vê uma oportunidade de usar as suas habilidades num crime atual. Gente, eu tô muito curiosa, porque parece ser um livro, assim, sobre assassinato e tal, só que, ao mesmo tempo, super, como é que eu poderia, aconchegante, sabe? Não porque o assunto é super tranquilo, super fofo, mas porque é uma premissa tão, assim, é meio fofinho, tipo, um monte de idoso tentando resolver um crime, tipo, que coisa, ideia genial. Eu realmente espero que o livro seja bom. Mas é isso, esse é o outro livro. E aí tem 2 aqui que eu não sabia exatamente em que categoria colocar dos livros que tem aqui no Book Haul. Mas o primeiro deles é Entrevista com o Vampiro, de Anne Rice, tradução de Clarice Lispector. E essa capa é magnífica, gente. E aqui é o filme que originou o livro. Não, aqui é o livro que originou o filme, né? Mas ao contrário do filme, tem continuações. Muita gente diz que só o primeiro livro é bom, então eu não sei se eu vou continuar, mesmo se eu amar o primeiro livro. Não sei, vamos ver, né? Vai que eu fico com muita vontade. Mas a minha vontade maior é de ler esse primeiro livro aqui. Pra quem não conhece a história de Entrevista com um vampiro contata um jornalista, se eu não me engano, né? Acho que é jornalista ou é escritor, algo assim, pra ele poder contar toda a sua vida, seus séculos e séculos de vida, como ele virou um vampiro, o que aconteceu na vida de vampiro dele, conversar sobre o parceiro dele. E o outro que eu tenho aqui é... Morra não, meu amor, continue vivo, livrinho, eu ainda vou ler você um dia. O outro que eu tenho aqui é O Silêncio das Mulheres, de Pat Barker, edição da editora... É porque eu nunca sei o nome dessa editora. Excelsior?
eu acho. Tradução de... Não tem o nome da tradutora aqui não, né? Cadê o nome da tradutora? Tá aqui, Lina Machado. E nesse livro aqui ela vai recontar a história, o mito, né, de Aquiles, da Guerra de Troia e tal. Eu achei interessante ter ele, principalmente pra depois que eu ler A Canção de Aquiles, que eu tenho aqui. Eu tenho a edição em inglês, na verdade. Porque em A Canção de Aquiles, Madeline Miller, ela reconta a história, só que ela foca bastante no relacionamento de Aquiles com Patroclo... Eu esqueci como é o nome, como é que a gente fala em português o nome dele. Enfim, uma das booktubers que eu acompanho tava comentando que, assim, é mais, digamos que, é mais esperançoso a Canção de Aquiles, por mais que no final, o final deva ser bem trágico. Eu realmente não sei a história toda de Aquiles, o mito todo de Aquiles, tá? Não sei exatamente o que acontece no final, mas eu devo imaginar que deva ser bem trágico e triste. Mas o livro parece ser mais esperançoso. Principalmente em relação às mulheres que Pat Barker fala aqui nesse livro, porque pelo que essa booktuber falou, em A Canção de Aquiles, as mulheres conseguem achar alguma esperança, alguma coisa ali que, né, as dê força mesmo sendo prisioneiras de guerra. E aí, aqui no caso de O Silêncio das Mulheres, Pat Barker já vai dar mais protagonismo às mulheres, pelo que eu sei. Tem gente que queria ouvir mais das mulheres, então não sei se ela foca também em algo mais além das mulheres. Se for isso, é uma pena, porque o título do livro e a ideia do livro parece ser isso, né? Deve ser uma leitura difícil, mas eu acho que deve ser uma leitura interessante para complementar a leitura da Canção de Aquiles, que eu vou fazer algum dia, em breve, eu acho. E é isso, essa capa aqui é linda, essa arte aqui é lindíssima. Esse vem aqui, ó. Uau! Maravilhoso, maravilhoso. Aqui do outro lado também tem. É outra arte. Uau, 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 uau. Enfim, esse é o livro. E aí eu tenho 2 de fantasia, 2 que na verdade são 4. Pra ser bem honesto, vocês vão entender o porquê. O primeiro é Sangue Dourado, de Namina Forna, edição da Galera, tradução de Karine Ribeiro. Esse aqui é um livro de fantasia em que uma jovem, ela é meio que renegada. Ela é renegada, na verdade, por ter o sangue dourado, mas ela vira meio que excluída da sociedade e tal, e pra ela conseguir sobreviver, ela aceita um convite pra fazer parte de meio que um exército do imperador lá. Então ela meio que treina e começa a trabalhar pra proteger a sociedade que a quer morta. Então me pareceu muito interessante a premissa, protagonismo negro sempre importante, e também essa coisa do sangue dourado. Eu realmente fico me perguntando sobre o que é. Se eu não me engano, é uma trilogia. Eu acho que no Brasil chegou só os 2 primeiros até agora. Eu só comprei o primeiro pra ver se eu ia gostar mesmo, pra continuar, porque também é jovem adulto. Eu não tenho nada contra jovem adulto, posso ler de vez em quando e gostar bastante, mas ultimamente não é uma coisa que eu tenho lido muito, então eu queria ter certeza que eu ia gostar da escrita, que eu ia achar interessante e tal. Então é isso, eu tô muito curiosa pra ler esse livro. E o outro livro de fantasia que eu tenho aqui, que na verdade são 3, é O Senhor dos Anéis, na edição única da HarperCollins, tradução de Ronald Kirmse. Enfim. Por que eu resolvi comprar essa edição aqui? Porque estava mais barato do que eu comprar um box com as 3 edições em capa dura, e também estava mais barato do que comprar as 3 edições separadas em capa dura. E também, geralmente, eu gosto de um livro que é mais maleável, assim, que você possa coisar. E, assim, não é muito confortável ler um livro grande, assim, de uma vez só, mas eu gostei da ideia, sabe, de ser um livrão pra eu pegar e abrir, assim, sentir que eu tô abrindo o universo de Senhor dos Anéis, mesmo que eu não leia todos os 3 de uma vez só, o que talvez eu faça. Foi uma das coisas que eu pensei, que se talvez eu comprasse uma edição única, eu conseguisse ler tudo de uma vez, sem dar uma pausa muito grande entre A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Então a minha ideia era essa, porém não sei, me desejem sorte. Mas de fato foi mais barato do que as outras edições, então foi ótimo. E é isso, eu estou com esses 3 livros aqui, né? E agora, pra finalizar, eu tenho todos os livros da Penguin Companhia clássicos. Eu tenho 2 nacionais aqui e o restante... 2? Não, só um nacional e o restante internacional. O nacional que eu comprei foi
Helena, de Machado de Assis. Vocês sabem por que eu comprei esse livro? Eu não sabia nada sobre o livro, só que o título é o meu nome. E também, assim, eu comprei logo porque tava bem baratinho mesmo esse título. E eu quero ler tudo de Machado de Assis. Não sei se absolutamente tudo, mas uma boa parte dos livros dele eu quero ler. E esse é um deles. Pelo visto aqui, ele vai comentar sobre um relacionamento incestuoso, né? E aí, logicamente, trazer também as relações conflituosas de classe no Brasil do século XIX, o que faz total sentido, né? Levando em conta que é Machado de Assis. O outro que eu tenho aqui, ainda bem companhia mais pros internacionais agora, é 1984, de George Orwell. Eu queria essa edição pra ler. Eu tenho uma outra edição aqui, a mais antiga, mas eu comprei essa edição pra ler. Eu acho que o texto não está diferente, se eu não me engano, está o mesmo da edição antiga. Até porque, se eu não me engano, é o mesmo tradutor. Mas eu queria muito essa edição, porque eu gostei muito. Tava muito baratinha também. E eu gosto muito de ler nessas edições da Pen Companhia. Eu acho elas extremamente confortáveis de ler. São bem malemolentes e tal. São baratinhas, então não fica aquela coisa de... vamos maneirar um pouquinho aí pra não estragar muito o livro, sabe? Eu adoro pegar isso aqui e fazer assim, ó. Eita, tenho certeza que o coração de algum de vocês quebrou aí, hein? Mas eu gosto de fazer isso, gente. Eu gosto de fazer isso. Quando quebra a lombada eu acho lindo, porque fica mostrando lá que eu li o livro, entendeu? Mas aí é isso. Aqui nesse livro, pra quem não conhece, Orwell, ele traz uma distopia em que as pessoas são vigiadas constantemente, né? Se eu não me engano. E aí é isso, eu não sei mais nada, não quero saber mais nada. Eu sei o básico do básico do básico e eu quero ir assim ler. Então não vou nem ler aqui pra vocês. Eu acho que pode ser que eu goste ainda mais desse livro do que da Fazenda dos Animais, hein? E aí, aproveitando a deixa, também tenho aqui a Fazenda dos Animais, de George Orwell. E eu comprei essa edição aqui pra poder comparar a tradução. Eu não comparei absolutamente todas as páginas em si. Eu só cheguei a comparar as primeiras páginas das traduções e realmente, assim, é algo gritante as diferenças, sabe? Claro que tem algumas coisas que pode ser questão de como cada pessoa traduz, né? De uma traduz mais ao pé da letra e outro não. Mas, ao mesmo tempo, tem outras vezes que essa tradução aqui tinha uma palavra e na outra tradução tinha uma palavra que era assim, que era muito claro que a pessoa usou com intenções maldosas, sabe? Pra poder usar o livro como propaganda anticomunista, o que eu acho extremamente engraçado de tentarem usar, porque Orwell era socialista. Mas a galera do tempo não ia saber. Beleza, mas ainda assim o livro deixa extremamente claro que o problema aqui não é a Revolução Russa, né? Porque esse livro aqui é uma alegoria para a Revolução Russa, né? É meio que uma fábula, né? Com os animais que falam, não sei o quê, mas é sobre a Revolução Russa. Só que aqui ele deixa muito claro que o problema em si não é a Revolução. O problema foi como a Revolução aconteceu, sem nenhum preparo, sem nada específico que formasse a base do novo governo que iria começar, e como algumas pessoas acabaram sendo corruptas, né, e criando um regime ditatorial. Eu gostei muito da releitura nesse livro aqui. Foi bem interessante ver a diferença das traduções. Falando nisso, a tradução desse livro aqui é de Paulo Henriques Brito. E o próximo livro da Pen Companhia que eu tenho aqui é Mulherzinhas, de Luísa May Alcott, tradução de Júlia Romeu. E aqui, nesse livro, que já foi adaptado várias e várias vezes para o cinema, e eu acho, se eu não me engano, também tem séries. A gente vai acompanhar 5 irmãs, são 5 ou 4 irmãs? São 4 irmãs que a gente vai acompanhar, mas aí também tem a mãe delas aí no meio, né? E a gente vai acompanhar elas na vida, tentando se descobrir, tentando achar o seu caminho. Uma delas é bem independente, quer ser bem independente, então não se imagina casando e tal, enquanto outra tem um desejo muito grande de casar, de ser mãe. Algumas pessoas reclamaram desse livro dizendo que era meio tediante, porque era só a vida cotidiana delas, mas eu acho que a ideia do livro é essa, não ser tediante, mas acompanhar a vida cotidiana delas, esse processo de descoberta. Não é um livro que eu tenho mais curiosidade de ler, mas é um livro que eu quero ler em algum momento, então adicionei na minha estante e a arte é muito fofinha. O próximo que eu tenho aqui é Mansfield Park, de Jane Austen. Aqui nesse livro, a protagonista vai morar na casa dos tios, que tem mais dinheiro do que os pais dela,
E aí tá tudo bem, tudo massa, até chegar dois irmãos, que é um homem e uma mulher. E aí eu não sei, eu acho que ela deve se apaixonar pelo irmão. Pelo irmão, no caso dos irmãos, não o irmão dela, enfim. E aí é isso, não preciso saber mais nada, eu já quero ler. E eu não sei se eu gosto muito dessa capa, não. O meu negócio com essa capa é que não combina com as duas capas anteriores, no caso de Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito. Não é feia. É legalzinha, mas sei lá, ficou meio diferente. Não sei se encaixou muito bem, não. O outro que eu tenho aqui é Primeiro Amor, de Ivan Turgenev, tradução do russo de Rubens Figueiredo. O que eu ouvi desse livro, eu achei magnífico e fiquei muito curiosa pra ler. Ele é bem curtinho, então parece ser uma leitura bem tranquila. Basicamente, um jovem aqui, né, o protagonista, ele conhece uma moça que é exuberante, linda, maravilhosa, que ele se apaixona. E aí, pelo que eu entendi, vai ser uma caminhada de descoberta, de entender o amor, de entender o primeiro amor, de entender que talvez o outro não te ame como você ama ele, e esse desejo por amor. Aí isso eu fiquei bem curiosa pra ver como é que isso vai ser tratado aqui. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui Mrs. Dalloway. E aqui nesse livro a gente vai acompanhar Mrs. Dalloway. Se eu não me engano, o livro todo se passa no período de um dia em que a gente vai nesse fluxo de consciência. A gente vai ver sobre a vida cotidiana dela, o que ela acha das coisas, o que ela lembra ao olhar para determinado objeto, determinada pessoa e tal, e o que é que se passa na cabeça dela. Pelo que eu entendi, é isso. Então eu fiquei muito interessada, porque fluxo de consciência é algo que me interessa muito. Eu não li muitos fluxos de consciência, mas eu gosto bastante desse conceito, dessa ideia. Tipo, eu acho que pode ser uma coisa tão rica, sabe? Sempre me interessa muitíssimo. Então eu quero muito ler esse livro. É isso, a tradução desse livro aqui, dessa edição, é de Cláudio Alves Marcondes. É isso, esse é o último livro do Book Haul. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão. E eu vejo vocês no próximo vídeo.